Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje a gente vai conversar sobre proteína, especificamente proteína da carne bovina e musculação em idosos, no caso em idosas. Então o que a gente vai conversar aqui hoje, vai discutir nesse vídeo, é o efeito de uma alimentação rica em proteínas, tanto proteínas mistas, ou seja, alimentos de origem vegetal ricos em proteínas e alimentos de origem animal, de uma maneira geral, ricos em proteínas, como também uma alimentação rica em proteínas, mas com foco na carne bovina magra, juntamente com a musculação nos ganhos de massa muscular, força e hipertrofia dos tendões em idosas. E a pergunta que eu vou fazer aqui, e vou tentar responder no desenrolar desse vídeo é: será que uma alimentação rica em proteínas, especificamente rica em proteínas derivadas da carne bovina magra, consegue potencializar os ganhos de massa muscular, força e hipertrofia dos tendões nas idosas? Vamos ver? Vamos desenvolver esse vídeo aqui? Então eu vou começar esse vídeo aqui dizendo uma coisa que geralmente eu falo todas as vezes que eu falo em proteína. A proteína ela é um macronutriente importante para os ganhos de massa muscular e força, mas principalmente para os ganhos de massa muscular. O que é que quer dizer isso? O que é que isso quer dizer? Isso significa que você tem uma necessidade diária de proteína que você tem que ingerir no dia. Essa necessidade ela varia a depender de alguns fatores, como por exemplo, teu peso corporal e o teu nível de treinamento. Então essa necessidade ela oscila entre 0,8 gramas por quilograma por dia de proteína, que é uma quantidade muito pequena, mas é muito recomendada essa quantidade, é o que geralmente muita gente ingere, até no máximo 1,6 gramas por quilograma de peso corporal por dia de proteína. Os estudos em geral demonstram isso, né? O máximo ali, o teto de ingestão de proteína que você consegue potencializar os ganhos da massa muscular, fica ali em torno de 1,6 gramas por quilograma por dia de proteína. Se você ingerir mais, você até vai ter algum efeito a mais, mas não é um efeito tão significativo. Então no máximo, vamos pensar que no máximo 2 gramas por quilograma por dia de proteína. O que é que isso significa? Você pega esse valor, vamos pensar aqui no 1,6. Você pega esse valor, 1,6 gramas por quilograma por dia de proteína, você multiplica pelo teu peso corporal. E aí você vai ter um resultado. Com esse resultado, você vai ter a quantidade de proteína que você tem que ingerir por dia. E essa quantidade você pode atingir através da alimentação normal, através de carne, de frango, de peixe, de ovos, de leite e por aí vai, ou utilizando a suplementação proteica. E aí você tem vários tipos de suplementações proteicas. Quando você está treinando musculação com o objetivo de ganhar massa muscular, a tua necessidade de ingestão proteica, ela aumenta. Então você sai ali de mais ou menos 0,8 gramas, 1 grama por quilograma de peso corporal por dia, até no máximo 1,6, até no máximo ali 2 gramas por quilograma de peso corporal por dia. Só que tem um problema nessa história. A maioria das pessoas consegue atingir a sua cota de ingestão proteica simplesmente com alimentação e de uma maneira relativamente fácil, tornando muitas vezes desnecessária a suplementação de proteína, como por exemplo o uso do whey protein. Mas uma população que necessita suplementar, que necessita aumentar significativamente a ingestão proteica, são os idosos. E essa necessidade de proteína aumentada vem basicamente de dois fatores. O primeiro é que os idosos diminuem acentuadamente a sua ingestão proteica. Por vários motivos. Existem vários motivos que fazem com que os idosos tenham uma queda vertiginosa nessa ingestão proteica. E o segundo ponto é que há uma perda importante de massa muscular e força relacionada não só ao envelhecimento, mas a um comportamento sedentário muito elevado, modificações hormonais e, claro, queda na ingestão de proteínas. Então é importante que idosos aumentem a ingestão proteica e associem esse aumento da ingestão proteica com intervenções relacionadas a exercícios, como por exemplo a musculação, para aumentar a massa muscular e a força muscular. Mas não só a massa muscular e a força. A gente precisa pensar também no fortalecimento dos tendões, porque o tendão é um órgão muito importante que conecta o osso aos músculos e ele atua também na geração de movimento. Então é muito importante a gente fortalecer músculo, é importante a gente fortalecer osso, mas também os tendões. Então a pergunta que eu vou fazer hoje para você aqui é o seguinte: se a gente aumentar a ingestão proteica nos idosos através da alimentação, será que há uma potencialização dos ganhos de massa muscular e de força? Para responder essa pergunta, eu vou trazer um estudo aqui. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores norte-americanos e foi publicado no ano de 2024, portanto no ano passado. Esse estudo foi publicado no Journal of Nutrition, que é uma boa revista na área da nutrição, uma revista referência na área da nutrição. E aí o que esses pesquisadores norte-americanos fizeram? Eles pegaram 34 idosas e dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo era o grupo controle de proteína normal. E essas idosas ingeriam 0,8 gramas por quilograma por dia de proteína, o que muita gente ingere, né? O segundo grupo era o grupo controle de alta proteína, mas
alta proteína de origem mista, ou seja, proteínas vegetais, proteínas animais, ou seja, essas idosas ingeriam proteína do feijão, do arroz, da carne, do frango, do peixe, do leite, dos ovos e por aí vai. Uma dieta mista, mas uma dieta hiperproteica. E elas ingeriam 1,4 gramas por quilograma por dia de proteína. E tinha um terceiro grupo, que era o grupo experimental de alta proteína, só que só da carne bovina magra. E elas também ingeriam 1,4 gramas por quilograma por dia de proteína. Então veja, tinha um grupo que ingeria só 0,8 gramas, e tinham dois grupos que ingeriam 1,4 gramas por quilograma por dia de proteína. Só que um grupo ingeria esse 1,4 de proteínas de origem mista, tanto vegetal quanto animal, e um outro grupo que ingeria também 1,4, mas era só de proteína da carne bovina. Essas idosas foram submetidas a 3 meses de intervenção com esse tipo de dieta, juntamente com musculação, então foi também 3 meses de musculação, com foco no quadríceps. Então elas treinavam leg press, basicamente leg press e extensora, mas também treinavam posteriores de coxa, treinavam membros superiores, elas faziam lá o supino, faziam a remada, faziam alguns exercícios de membros superiores e também posterior de coxa, mas o foco era no quadríceps, porque foi onde foi medido ali a força muscular e a massa muscular. Então elas focaram lá no leg press e na cadeira extensora. Elas treinaram 3 vezes por semana, fazendo 4 séries de 10 repetições com a carga de 70% em M, dando 1 minuto de intervalo entre as séries. E aí o que esses pesquisadores observaram? Basicamente 3 resultados. Quando nós falamos em massa muscular, em ganhos de massa muscular no quadríceps, não houve diferenças significativas nos ganhos de massa muscular entre os 3 grupos. Deixa eu repetir esse resultado. Quando nós falamos em massa muscular, em ganhos de massa muscular no quadríceps, não houve diferenças significativas entre os 3 resultados. O que é que isso quer dizer? Significa que tanto as idosas que ingeriram 0,8 gramas por quilograma por dia de proteína, quanto as idosas que ingeriram 1,4, tanto de fontes mistas quanto da carne bovina magra, os ganhos de massa muscular no quadríceps foram semelhantes, praticamente iguais. Sobre essa questão eu comento lá no finalzinho do vídeo, tá? A mesma coisa nós podemos falar sobre a força muscular, que é o segundo resultado. Não houve diferenças significativas para os ganhos de força nos membros inferiores entre os 3 grupos. Os 3 grupos de idosas que ingeriram quantidades diferentes de proteínas, 0,8 e 1,4, e fontes diferentes de proteínas, ganharam basicamente o mesmo nível de força. No entanto, quando nós falamos da hipertrofia do tendão patelar, que é localizado lá no joelho, o que esses pesquisadores observaram é que os grupos que ingeriram mais proteínas, ou seja, 1,4 gramas por quilograma por dia de proteína, tanto de fontes mistas quanto da carne bovina magra, esses grupos tiveram maiores aumentos na hipertrofia do tendão patelar, quando comparado com as idosas que ingeriram apenas 0,8 gramas por quilograma por dia de proteína. Então quem ingeriu mais proteína teve uma hipertrofia maior no tendão patelar em algumas regiões. Então vamos aos comentários. Observe que eu falei que não houve diferenças significativas para os ganhos de massa muscular no quadríceps, músculo da coxa, a parte da frente da coxa, entre os 3 grupos. Isso significa que tanto as mulheres que ingeriram pouca proteína quanto as mulheres que ingeriram uma quantidade maior de proteínas ganharam massa muscular, ganharam inclusive de maneira significativa, mas os ganhos foram muito semelhantes. As mulheres que ingeriram pouca proteína ganharam exatamente a mesma coisa que as mulheres idosas que ingeriram uma quantidade mais alta de proteína. E aí você questiona, então quer dizer que aumentar a quantidade de proteína não surte efeito nos idosos, ou que proteína não funciona para a hipertrofia muscular. É claro que ela funciona, ela é um macronutriente importante para os ganhos de massa muscular. O problema é que quando nós falamos em idosos, a sinalização anabólica em resposta à ingestão de proteínas ela é prejudicada nos idosos. A isso nós podemos dar o nome de resistência anabólica, que é a dificuldade de ganhar massa muscular, mesmo na presença de um estímulo que promova ganho de massa muscular, como por exemplo um aumento na ingestão proteica. Então, provavelmente esses resultados foram semelhantes, né? Não houve diferenças na hipertrofia da coxa para esses 3 grupos de idosas, porque essas idosas apresentavam algum grau de resistência anabólica. Sobre o tendão patelar, eu falei para você que os grupos que ingeriram mais proteínas saíram na vantagem, ou seja, conseguiram hipertrofiar mais o tendão patelar, só que em algumas regiões. Mas algumas partes do tendão patelar, como por exemplo a parte mais proximal, ou seja, mais para cima da patela, não teve também diferenças entre os grupos. A hipertrofia foi muito semelhante. E isso acontece porque a adaptação do tendão ao treinamento de força, a musculação, ela é mais limitada nos idosos. É por isso que lá na parte proximal do tendão patelar não se viu tanta diferença significativa entre os 3 grupos. Portanto, esse estudo mostra que talvez não haja necessidade de aumentar a ingestão proteica nos idosos e que a musculação seja mais importante, seja um estímulo anabólico mais importante do que aumentar
a ingestão proteica. Quando a gente pensa em aumentar a massa muscular dos idosos, talvez a musculação seja mais importante, seja um estímulo anabólico mais importante do que aumentar a ingestão proteica através da alimentação ou da suplementação proteica. No entanto, é importante dizer que esse estudo é um estudo pequeno, ou seja, utilizou apenas 34 idosas. Quando você pega essas 34 idosas e você distribui entre 3 grupos diferentes, aí é que fica menos idosas ainda, ou seja, os grupos foram muito pequenininhos. Quando você tem uma quantidade muito pequena de participantes nos estudos, esses estudos têm um baixo poder estatístico, ou seja, é complicado a gente extrapolar esses resultados para todo mundo e dizer que um aumento na ingestão proteica não é importante para os idosos, porque a literatura, em geral, mostra exatamente o contrário. Idosos precisam aumentar a ingestão proteica, idosos, quando aumentam a ingestão proteica, seja através da alimentação ou através da suplementação, juntamente com um estímulo relacionado ao treinamento, como a musculação, por exemplo, eles têm uma potencialização nos ganhos de força e de massa muscular. E um outro ponto aqui é que talvez não tenha havido diferença entre os 3 grupos para os ganhos de força e principalmente massa muscular, porque o tempo de intervenção foi relativamente curto. Foram apenas 3 meses. E aí fica a dúvida, será que se esse estudo tivesse durado mais tempo, tipo 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, as respostas não seriam diferentes? Será que os grupos de idosas que ingeriram mais proteínas não sairiam na vantagem em relação a ganhos de massa muscular, força e hipertrofia do tendão patelar? Fica a dúvida, e aí precisam ser feitos mais estudos para saber se sim ou se não. Provavelmente sim, baseado na literatura científica, provavelmente sim. Então veja só, proteína é importante? Sim, proteína é um macronutriente importante. E principalmente quando nós falamos em idosos, porque idosos em geral diminuem a ingestão proteica e estão num processo de perda de massa muscular associado a envelhecimento, a essa diminuição da ingestão proteica, a alterações hormonais, a um comportamento sedentário muito alto. Então a ingestão de proteína numa maior quantidade, seja através da alimentação ou da suplementação proteica, torna-se muito importante para os idosos, principalmente quando esse aumento na ingestão proteica vem acompanhado de um estímulo relacionado ao treinamento, como por exemplo a musculação. Agora, parece que a musculação ela tem uma importância maior no que diz respeito a ganhos de força e massa muscular do que aumentar a ingestão proteica nos idosos. Isso não significa de maneira nenhuma, não use esse estudo para afirmar isso, não significa de maneira nenhuma que não há necessidade dos idosos aumentarem a ingestão proteica. Esse estudo tem falhas, portanto eu continuo dizendo a você, proteína é um macronutriente importante para os ganhos de massa muscular e força, e idosos precisam aumentar a sua ingestão proteica, e se esse aumento na ingestão proteica vier acompanhado com musculação, melhor ainda. Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.